Nós vamos conversar neste momento com o prefeito municipal Araceli de Paula, ao vivo, aqui no nosso jornalismo, programa Imbirara Notícias, com a participação da jornalista Regina Porfírio Botelho de Rezende, que também está conosco ao vivo, Rogério Fará e Carlos Nunes. Prefeito Araceli, primeiramente, bom dia, obrigado por ter atendido o nosso pedido para a gente conversar com o senhor nesta manhã de segunda-feira. Aqui é Márcio falando. Bom dia, prefeito. Bom dia, Márcio. Bom dia, Regina. Enfim, bom dia a todos os componentes aí da mesa da Rádio Imbirara. É uma satisfação muito grande falar diretamente da rádio com a população de Araxá e me coloco à disposição de todos para responder dentro daquilo que for possível todas as indagações feitas por vocês. Prefeito Araceli, a primeira pergunta: está mantido, prefeito, o decreto 970 que determina providências e medidas para o enfrentamento, prevenção e mitigação da emergência em saúde pública em decorrência da Covid, visando a reabertura do comércio em Araxá, mesmo com esse aumento no final de semana do número de casos confirmados e também do número de óbitos em investigação? A partir de hoje, está valendo o decreto 970 da reabertura do comércio, prefeito? Olha, está valendo. Está valendo porque nós estamos atendendo em parte um clamor muito grande de determinados setores do nosso comércio, em diversas áreas. Então, experimentalmente, vou deixar bem claro, experimentalmente, o comitê, em reunião conosco, inclusive, está fazendo essa experiência. Se der certo, nós vamos paulatinamente realmente reabrindo aquelas atividades, aqueles setores que são mais necessários, aqueles que reclamam mais, aqueles que consideram que talvez seja um ato, digamos, discricionário da prefeitura, que não é. Mas então a gente faz essa experiência como outras cidades estão fazendo. Dando certo, nós podemos até ampliar. Não dando certo, nós podemos... Essa é uma, digamos, autonomia do gestor municipal, dado pelo próprio Supremo, e é uma experiência que nós vamos fazer. Tentar conciliar os interesses de alguns setores que realmente não estão funcionando com os interesses maiores, que eu acredito que sejam os interesses da população. Prefeito Araceli, a gente sabe que o senhor está se reunindo diariamente, participando, buscando informações também do trabalho do comitê, que é formado por várias pessoas, inclusive por parte médica. São muitas opiniões. Mas se tratando do decreto, né, a decisão partiu então da Prefeitura Municipal. O senhor, em particular, é a favor dessa reabertura do comércio nessa segunda-feira, prefeito? Foi uma decisão do prefeito Araceli ou foi uma decisão vinda, uma orientação vinda que o senhor segue do comitê? Eu diria que foi uma decisão assim, coletiva. O comitê realmente tem mais contato, às vezes, com a população e através desse contato que tem com a população, que tem com os comerciantes, trazem, às vezes, para o conhecimento do prefeito, quando há realmente uma certa discussão a respeito dessa possibilidade. E nós entendemos que, como já existem diversos setores comerciais em movimentação, nós estipulamos determinados comportamentos que têm que ser obedecidos porque serão fiscalizados. E se não forem obedecidos, ele perde a sua validade. Então, eu acho que realmente é uma experiência que nós estamos fazendo, porque o comércio também, setores do comércio, eles não podem se sentir também isolados das suas atividades. Então, eu diria que é uma atitude experimental. E todos aqueles que participarem, todos aqueles que de um modo se enquadrarem no decreto, eles estarão sob vigilância permanente de todas as autoridades do município, as autoridades do comitê, que farão com que essas entidades que forem beneficiadas nesse caráter experimental cumpram
os seus compromissos. E se no cumprimento desses compromissos realmente acontecer o que está acontecendo em outras cidades, onde houve uma certa elasticidade no funcionamento desse comércio, São Paulo é um exemplo disso, foi fechado liminarmente, foi fechado definitivamente São Paulo pelo prefeito Mário Covas e outras cidades pelos prefeitos que tentaram, para atender esses comerciantes, essa abertura, o que nós estamos fazendo. Prefeito, nós vamos acionar agora também, vai participar conosco da entrevista, nessa nossa conferência dessa manhã, lá da residência dela, a jornalista Regina Porfírio Botelho de Rezende, o prefeito conosco, Regina. Araceli, bom dia. Ô, Regina, bom dia. É um prazer poder falar com você nessa eventualidade do coronavírus. Prazer é todo meu, Regina. Eu queria perguntar para você primeiro como que você está administrando pessoalmente essa questão da quarentena, que nós dois somos daquele grupo de risco, né? Nós temos 78 anos, né? Então a gente está dentro do grupo de risco. Como que você está administrando essa questão? Depois eu quero fazer uma pergunta para você. Mas estão dizendo que o grupo de risco é o mais seguro, viu? Que as pessoas se cuidam mais. Então, é o mais seguro, mas é... O grupo de risco é o grupo da experiência. É o mais seguro, ela seria, mas é o mais sacrificado, que enquanto a gente está em casa quietinha, tem muita gente batendo perna por aí à toa, né? Exatamente, e a gente com vontade de sair não pode. É o que nós temos combatido muito, viu? Esse trânsito que existe nas ruas da cidade. Mas o índice em Araxá a gente tem mais ou menos medido. Ele não é assustador quanto a isso, não. A população tem atendido. Eu diria que nós estamos na faixa de 60% de isolamento. Então é um índice bom. Certo. Então eu queria perguntar para você o seguinte, Araceli, vamos flexibilização que você permitiu em Araxá. Porque eu sei que isso aí passa por você, tem a comissão, e na comissão tem até uma pessoa que é da área médica só, que é a doutora Jaqueline, né? Mas tem vários participantes da comissão, mas a gente sabe que a última palavra é do prefeito. Inclusive, isso foi determinado pelo presidente da República, né? Que cada estado, cada governador e cada prefeito ia resolver a questão. Como parece que o governador de Minas, tem hora que eu percebo, opinião pessoal minha, que ele fica um pouco desligado desses assuntos do coronavírus, até hoje ele não deu assim uma opinião definitiva, o que ele acha sobre flexibilização, sobre assim, isolamento. Isso fica na responsabilidade do prefeito, né, resolver. Então, por isso é que eu estou perguntando para você essa questão. Eu considero um risco essa flexibilização agora. Ontem, por exemplo, 18 estados resolveram fazer isolamento quase que total. 19, são 18 estados, mais o Distrito Federal. Então, eu queria te perguntar se você não considera um risco abrir agora, e se isso não podia ser prorrogado por mais algum tempo, porque tem outro problema também que eu quero que você pode responder sobre os dois, é a questão da fiscalização de quem está nesse primeiro grupo, aliás, no segundo grupo da determinação feita pelo comitê. É aquele grupo que pode funcionar, mas com restrições. Só pode funcionar do meio-dia até às 6 da tarde. Mas o primeiro grupo também tem que haver a questão da higienização da loja, das pessoas que entram terem que portar máscara, dos vendedores das lojas também ficarem com máscara, de não poder entrar muita gente de uma vez, não poder ter aglomeração. Eu fico preocupada porque como o comércio de Araxá já é grande, ele se assim, divide por vários bairros, tem o do centro e tem o dos bairros. A prefeitura vai dar conta de fazer uma fiscalização perfeita dessa questão toda, Araceli? Olha, Regina, perfeita talvez não, porque nada é perfeito, infelizmente não é. Mas há por parte da prefeitura, há por parte do comitê, de todos aqueles que se somam conosco nessa fiscalização, há uma disposição muito grande. As empresas
de todos os setores estão sendo fiscalizadas, diversas empresas já foram advertidas, e agora com essa flexibilização nós estamos realmente endurecendo a participação de fiscalização, de comando do município, e chegando a extremos que nós tivermos que chegar, o que esperamos que não aconteça. Mas é uma experiência que ela não é definitiva. Eu acho que, inclusive, ela se torna até uma experiência educativa, porque talvez, se ficar comprovado que em Araxá está havendo uma obediência àquilo que foi determinado pelo comitê e aceito pela prefeitura, se funciona. Se não funcionar, volta a estaca zero, talvez com a posição mais severa por parte do município. Nós temos, às vezes, que tomar medidas seguras, medidas pesadas, porque eu entendo também que nós estamos, assim, olhando o problema de Araxá sobre dois sentidos. Pela visão da economia e pela necessidade absoluta e preferencial da saúde. O nosso foco primeiro é a saúde. Então, naquilo que qualquer atividade econômica, por mais simples que seja, que teve essa oportunidade de mostrar que é capaz de aceitar aquilo que foi determinado pelo decreto 970, talvez possa continuar. Não continuando, vai voltar a estaca zero. Agora, capacidade, competência para fiscalizar temos, porque nós temos a Polícia Civil, nós temos a Polícia Militar, nós temos a Astran, nós temos IPDSA, diversos setores que estão trabalhando constantemente nessa missão de fiscalizar o cumprimento, não é isso, daquilo que foi determinado. Então, é um teste que nós estamos fazendo também com o comércio de Araxá, com o setor econômico de Araxá, que até o momento eu entendo que não prejudicou o andamento da situação da saúde em Araxá. Celi, você citou como assim, a fiscalização que poderá ser feita pela Polícia Militar, Polícia Civil, pela Astran, pelo PDSA. Então, a gente pode saber, assim, confiar que a partir de hoje, esses órgãos vão estar na rua para poder fiscalizar os comércios, porque no centro, nos bairros, eles vão conseguir fiscalizar isso tudo? Vão sim, vão sim. A experiência, quer dizer, faz parte do comitê, inclusive, é do seu conhecimento, a Polícia Militar, através do comandante, a Polícia Civil, através do Dr. Vitor Hugo, o Dr. Renato Zupo, quer dizer, o setor, digamos, de fiscalização realmente está funcionando, o Astran está funcionando, quer dizer, esses órgãos estão na rua. Agora, está acontecendo um fato assim, muito interessante, Regina, que eu gostaria até de salientar, que a própria população está fiscalizando. Qualquer deslize que nós estamos tendo notícia, ele chega até a nós, através da participação do popular, daquele que vê aquilo que está errado, ele se defende, e tem onde se defender. Ele procura a Polícia Civil, ele procura a Polícia Militar, ele procura a Prefeitura, e com isso ele possibilita a fiscalização e a tomada de posição que tem feito. Porque uma coisa que tem assim, me agradado assim, positivamente é essa preocupação da imensa maioria da população em manter esse mínimo que a gente às vezes está exigindo para superarmos esse momento de dificuldades, ou seja, o isolamento social, o uso de máscara, todos aqueles cuidados que se deve ter. Nós estamos constantemente, nosso setor de informação também recebendo
essa notificação da população, o que tem sido talvez um dos grandes trunfos nossos, que é a aceitação da população de Araxá. Araceli, eu tenho uma pergunta aqui que é mais assim, para saber uma opinião sua, de uma questão que eu gostaria muito de saber o que você pensa, o que você acha disso. Essa falta de cuidado do Bolsonaro, o presidente da República, não está interessado nessa questão de saúde, ele não está dando. Ele sai à rua, encontra com as pessoas, conversa, abraça, né, pega menino, abraça criança, abraça adultos, e ele acha que isso aí é uma gripezinha. Até hoje ele não caiu na real ainda sobre o coronavírus, e essa posição dele tem sido criticada até pela Organização Mundial da Saúde, que o Brasil é considerado assim, um dos países onde menos o governo está importando com a questão do coronavírus e com a gravidade que essa epidemia, que essa pandemia tem para o país. Qual a opinião sua sobre essa questão, Araceli? Eu sei que vai ser um assunto mais da área política, mas não tem importância não. Você é prefeito, você tem que dar opinião política também. Qual a opinião sua sobre o jeito como o Bolsonaro está administrando essa questão? Olha, lamentavelmente, eu acho que ele está brincando de ser presidente. Infelizmente, as ações que o presidente Bolsonaro tem tomado, elas estão assustando não apenas o Brasil, mas o mundo todo. Eu acho que muito sérias, são posições de alguém que não se compenetrou da sua responsabilidade social, da sua responsabilidade para com o país e das consequências dos atos que ele está praticando. Eu tive a oportunidade de participar há mais de 20 anos em Brasília com o presidente Bolsonaro. Nós entramos na mesma época, eu o conheci e posso dizer que, lamentavelmente, ele é a mesma pessoa, ele não mudou. Quer dizer, é uma pessoa que tem aquele perfil, aquele tipo de atitude, que eu diria praticamente quase que inconsequente. Então, realmente, quando ele delega aos governadores, aos prefeitos, a responsabilidade por essa pandemia que acontece no Brasil, com consequências dramáticas, né? Quando ele não delega para prestigiar os prefeitos, não, para dizer, eu não tenho nada com isso. Isso não é comigo. Então, realmente, eu acho que é algo assim, que entristece bastante. Nós temos que conviver num momento assim, de tanto sofrimento, de tanto assim, constrangimento e dramaticidade que nós estamos vivendo, ter um presidente que pergunta para o seu público, e daí? Está morrendo tantas pessoas por dia, e daí? O que eu tenho com isso? Então, realmente, existe essa mentalidade e essa atitude. Ontem mesmo, foi de horrorizar aquilo que o nosso presidente disse na porta do Palácio do Planalto, onde parte da imprensa foi agredida numa atitude covarde por pessoas que estavam ali aplaudindo o presidente, sem que esse tomasse a providência e dissesse, quase que num tom de desafio, agora vai ser assim. Eu acho que ele não tem, para a sorte nossa, o poder, a participação do Poder Judiciário, Supremo, dos ministros do Supremo, todo o Poder Judiciário está horrorizado com essa atitude. Prefeito Araceli, em relação ainda a algumas medidas na cidade de Araxá, até respondendo várias perguntas dos nossos internautas e internautas, hoje também ficou definido, e existe aqui uma grande preocupação nas participações, a volta do servidor público ao trabalho, aquele que estava exercendo o seu trabalho de forma remota, agora volta a ter o trabalho presencial, em especial da educação, prefeito? Da educação não, porque nós não vamos liberar, a abertura das aulas. Mas nós não podemos também manter em casa os
professores, não é isso? Quando existem outras atribuições nas escolas que poderiam estar sendo exercidas tranquilamente. Nós vamos trazer os professores e aqueles setores da prefeitura que estão gozando uma quarentena para o qual eles não foram. Quer dizer, não tem assim, uma utilidade prática. Eu acho que é prático quando ele infringe aquele setor que realmente está provocando aglomeração, está colocando em risco aquele assessor. Por exemplo, nós não podemos entender como um órgão como o IPDCA se mantenha fechado. A própria prefeitura, em diversos setores seus, se mantenha fechado. Eu acho que isso realmente, quem está infringindo o direito do cidadão nesse momento são esses setores da prefeitura, que realmente, podendo trabalhar, se mantém em casa, se mantém como se fosse um feriado permanente. Nós estamos aqui, o gabinete está aberto. Diversas secretarias estão abertas. Agora, eu não posso entender por que determinados setores que são reclamados pela população estão em casa. Aqueles acima de 60 anos, tudo bem. Mas aqueles que não estão causando esse tumulto, trazendo esse perigo, eles têm que ficar em casa. A partir de hoje, realmente, nós vamos cobrar. Nós vamos cobrar a participação desse pessoal. Porque aí eu acho que já é um abuso contra o consumidor. Eu acho que contra o cidadão. Então, eu acho que compete a nós realmente fiscalizar. Nós estamos aqui trabalhando com o pessoal praticamente 60%, 70% do pessoal que trabalha conosco aqui na prefeitura aqui. Agora, e o restante? Então, não há esse perigo, não. Até porque há uma preocupação muito grande com todas as secretarias, com aqueles servidores que não podem trabalhar. Até eu gostaria de dizer que na área da saúde, todos os nossos servidores, todos os nossos prestadores de serviço, todo o pessoal profissional está sendo, digamos, não digo recompensados, que seria uma palavra que não cabia aqui, mas está sendo olhado com todo carinho, com todo zelo pela prefeitura. Todos os nossos funcionários da área de saúde estão devidamente equipados para trabalhar na sua área, o que não justifica que em determinadas áreas que não tem nada a ver com isso, esteja praticamente numa situação muito mais de descanso do que propriamente de, como é que eu diria, de isolamento. Então eu acho e não está trabalhando antes, porque a semana passada que eu descobri que diversos setores continuam fechados até hoje. Isso é inadmissível. Porque nós estamos trabalhando. Prefeito, e essas pessoas que estão, esses servidores que estarão de volta, não só na educação de outros, obviamente receberão também os equipamentos de proteção individual, os EPIs? Para trabalhar, sim. Agora nós não vamos colocar esses equipamentos de proteção naquelas pessoas que estão descansando, né? Não é o caso. Mas não tem dúvida que os que estão trabalhando estão devidamente uniformizados, protegidos, né, nas suas atuações. Nós temos uma série de empresas trabalhando no nosso município, todos estão trabalhando, menos os nossos. Então, eu acho que isso aí, eu diria que não vai nenhuma, digamos, uma ofensa aos funcionários. Não, eles recebem ordens. Eu acho que os secretários é que são responsáveis. Os secretários é que não deviam admitir que aqueles que podem trabalhar, aqueles que têm que trabalhar, permaneçam sem um motivo assim, superior, afastados. Prefeito, na última sexta-feira a gente observou manifestação do Simplauto, né, do Sindicato de Servidores Públicos Municipais, em nota dizendo que faria o pedido ou a exigência para que a Prefeitura de Araxá publicasse um decreto específico com algumas regras para essa volta ao trabalho. O senhor acha isso necessário, prefeito? Não, não acho não.
Não acho, até porque, primeiro nós temos que pensar nas crianças, não são naqueles que teriam que estar nos seus postos de trabalho. Agora, se qualquer reivindicação deles que seja justa, será estudada. Prefeito? Oi. Bom dia, Rogério Fará, tudo bem com o senhor, Oi, espero, né? Bom dia. O senhor se referiu agora mesmo sobre alguns setores que o senhor ficou sabendo agora que estariam, nem imaginava que estavam fechados. Temos recebido aqui na live, inclusive, perguntas sobre a possível abertura do Cine e do Procon. O senhor poderia nos adiantar se eles estarão abertos essa semana? Tem que abrir sim, o Cine e o Procon. Eu não anotei esses itens todos, esses setores todos, mas todos que podem trabalhar têm que estar trabalhando sim. Não se justifica. São setores, quer dizer, que prestam um grande serviço e que têm realmente como funcionamento, digamos, poucos servidores. Poucos servidores atrapalhando, às vezes, uma multidão de pessoas que estão desempregadas. Principalmente nessa fase, né? Hein? Principalmente nessa fase, né, de desemprego crescente. Exatamente. Pelo contrário, o Procon e o Cine tem que estar alerta, tem que estar nas ruas. Ótimo. Prefeito, e os funcionários e servidores que porventura estejam com alguma comorbidade, que tenham algum tipo de, não estejam propriamente no grupo de risco, mas tenham enfermidades que possam desenvolver, devem fazer algum tipo de pedido, apresentar algum tipo de laudo para continuar ou serem afastados, nesse caso? Olha, eu acho que tem, porque constantemente nós estamos convivido com esse problema, quer dizer, existia quando, às vezes, quando você distrai um pouco, até um excesso, né, de pedidos de afastamento para esse e para aquele caso, que depois você não encontra justificativa para tal ato. Então, eu acho que não tolhemos o direito de ninguém. Nós não queremos realmente, não faz parte da nossa atuação proibir aquilo que é direito, principalmente que é direito do funcionário, do operário. Tem todo o direito, sim, e tendo direito, constantemente nós estamos atendendo. Houve uma deliberação da suspensão da cobrança da parcela do IPTU referente ao primeiro mês, no caso, né? Essa prorrogação, se entende que as duas parcelas acumulam para essa, ou podemos ter uma determinação para colocar essa parcela para o final, adiando essa parcela que ficou suspensa? O Fará pode até ser feito. O que nós realmente fizemos é que nos pediram no início que a primeira parcela, a primeira mensalidade fosse postergada, fosse adiada. Nós o fizemos. Depois tivemos a notícia que tinham adiado mais 2 meses. Eu falei, não. Na verdade, nós estamos entrando numa crise, nós estamos convivendo com um setor em que a arrecadação caiu a nível federal, caiu a nível estadual, caiu a nível municipal, e nós temos as nossas obrigações. Então, aquilo que é rendimento do município, nós não podemos protelar. Por quê? Então, cada cidadão vai pagar aquilo que é devido, aquilo que não puder pagar, realmente estuda seu caso. Você não pode protelar. A prefeitura também vive realmente do recebimento que ela tem daquilo que lhe é devido. Então, você não pode protelar essas coisas. Certinho, prefeito, obrigado. E quem sabe consegue transferir para o final, né, para o último mês, essa primeira parcela, né, prefeito? Pensa nessa situação, se é possível fazer isso. Vamos ver se é possível parcelar as nossas dívidas também para o próximo mês, se for, não é isso? Tá certinho, muito obrigado. Prefeito Araceli, qual a análise que o senhor faz do trabalho do comitê, né? A Diane participou várias vezes conosco, sempre dizendo que o senhor está acompanhando, que o senhor quer saber das notícias. Claro, esse decreto para flexibilização partiu diretamente da Prefeitura Municipal, mas as outras ações e também, prefeito, como que a Araxá, a cidade, se prepara
para este enfrentamento no que tange à aquisição de aparelhos respiratórios, dos testes rápidos tão falados e parece estar sumido no mundo todo, só a China parece que tem esses testes rápidos. Como que o senhor pode passar ao nosso ouvinte que a Prefeitura se prepara para continuar esse enfrentamento, prefeito? Olha, exatamente, a Prefeitura, um dos handicaps que nós tivemos foi que quando começou a desenhar o perigo do coronavírus, a Prefeitura já estava se preparando para esse enfrentamento. Então, esse enfrentamento nos pega no momento dentro da nossa possibilidade, mais ou menos equipados. Agora, quanto à sua pergunta, como nós estamos trabalhando com o comitê, eu diria que nós fizemos questão de colocar no comitê 12 pessoas, representando 40 pessoas que nós fizemos, de uma reunião que nós fizemos na Prefeitura, e essas 12 pessoas, até pela disparidade de suas posições, mas da responsabilidade dessas atribuições no seio da sociedade, elas fariam realmente uma análise de cada pretensão de cada setor do comércio. Isso tem funcionado bem, porque aí você coloca uma prevalência para o contraditório. Então, aí não são decisões do prefeito. O prefeito, na verdade, ele repassou essa responsabilidade. E só intervém quando realmente não há uma composição, não há uma aceitação por parte do comitê que decide por maioria simples. E quando há maioria simples, a gente respeita realmente a posição dos membros do comitê. Eu acho que foi uma atitude feliz, foi uma atitude assim, democrática, que representa realmente não apenas o comércio, não apenas a indústria, não apenas qualquer setor da sociedade. É um apanhado que nós fizemos e deu o resultado. Agora, quanto nós assumirmos a responsabilidade de tomar as posições que nós tivermos que tomar, nós temos uma obrigação moral hoje de tomar essas posições, até em cima daquela pergunta que nos foi feita. O presidente delegou aos governadores e aos prefeitos a responsabilidade de cuidar da sua cidade. Ou seja, ele se afasta, ele que tem os recursos do Tesouro Nacional, ele se afasta, deixa na responsabilidade dos governadores e dos prefeitos essa responsabilidade. Então nós temos que assumir. Vamos assumir e tomar todas as posições que tivermos que tomar, para demonstrar que o brasileiro não pode se esquivar, fugir ou se esconder desses momentos de dificuldades que nós estamos vivendo. Então, as medidas que nós tivermos que tomar, nós vamos tomar. E esperamos contar nessas medidas que tivermos que tomar, com o mesmo apoio do comitê que nós temos dado a eles, para que eles possam decidir a respeito daquelas situações, que não são unanimidade. Então, o que nós vamos fazer da agora para frente é isso, e todos os prefeitos estão fazendo isso. Bom, já delegou, quer que arruma, porque se amanhã acontece qualquer coisa, por falta de competência ou por falta de interesse do gestor, a responsabilidade acaba sendo do gestor. Então nós vamos tomar as providências que tivermos que tomar. E isso é normal. Eu acho que o presidente apenas se esquivou e nós não vamos nos esquivar. Araceli, Oi. Eu tenho 3 perguntas para fazer para você aqui. Vou fazer uma por uma. Você vai responder uma por uma. A primeira é a seguinte. Você teve contato com o governador de Minas Gerais para conversar sobre essa questão desse coronavírus? Ele procurou, será que ele está procurando as prefeituras ou as secretarias de saúde para dar orientação, para conversar? Você teve contato com ele?
Contato direto não, mas eu vi algumas entrevistas dele e essas entrevistas são muito coerentes. Eu acho que a posição dele é uma posição de muita coerência. Na verdade, ele repassa para os municípios, não é isso? Para os prefeitos, a execução daquilo que já é responsabilidade dos prefeitos. A única coisa que eu acho que falta é que quando você repassa uma tarefa para determinado setor, você tem que ter também os meios para que aquela tarefa seja executada. Isso não está acontecendo, mas nós sabemos que o Estado também está numa situação difícil. Mas esse contato a gente tem. Nunca tivemos também aqui, por parte do governador, qualquer ingerência no sentido de forçar esse ou aquele comportamento. Então, nesse ponto, a relação é muito boa. Araceli, eu perguntei isso porque, como a família dele é daqui, ele vem aqui sempre, assim, provavelmente todo final de semana, eu acho, com todo respeito pela figura do governador, que ele teria que procurar o prefeito para conversar sobre essas questões e entrar em contato pelo menos uma vez com esse comitê de saúde, né? Porque são pessoas que ele conhece demais da conta, pessoas todas daqui de Araxá. Então eu fico pensando que está faltando a ele o que parece para a gente desinteresse pela questão. Não sei se eu estou sendo muito severa, mas a minha opinião é essa, por isso que eu te perguntei se você teve contato. Não, eu acho que a sua pergunta é muito pertinente. Eu acho que, assim como ele é araxaense, a família é araxaense, e ele tem, lógico, poderes muito maiores do que o poder do município, talvez ele possa ajudar mais, mas compete também a nós procurá-lo também. Ele não foi procurado ainda pela Secretaria de Saúde nossa, mas vamos fazê-lo, principalmente agora que em Brasília se discute repasse de recursos para estados e municípios. Eu acho que os recursos do Estado eles devem ser distribuídos aos municípios também, para que a gente possa combater, né, essa situação dramática aí do coronavírus, porque realmente está ficando apenas às expensas da prefeitura tudo aquilo que nós temos feito. Eu aproveito até, Regina, para dizer o seguinte: eu acho que nós temos empresas aqui, nós temos indústrias aqui, nós temos setores aqui que poderiam também estar participando disso. Porque na medida que nós estamos trabalhando, nós estamos investindo, nós estamos também protegendo os funcionários, os operários dessas empresas. Então a participação, eu acho que seria um ato de solidariedade, mas de responsabilidade social também. Então aproveito a audiência desse programa para pedir a todos os órgãos que reclamam tanto às vezes porque estão fechados provisoriamente ou porque tem que pagar um tributo, que participasse agora também. É um momento de dificuldades, é um momento que realmente todos nós estamos nos juntando para combater esse mal. Eu acho que isso tem onerado bastante os cofres municipais. Mas então, essas empresas poderiam participar, porque muitas delas, né, fizeram sua fortuna dentro de Araxá. Então, eu acho que é um momento delas mostrarem que também participam dos problemas sociais do município. Araceli, essa participação que eu ainda estou na primeira pergunta, viu? Estou terminando a primeira, porque você falou uma coisa aí que me deixou curiosa. Essa participação que você fala que as empresas daqui teriam que ter, seria em qual sentido? Por acaso é imposto atrasado que não está sendo pago? Ou é participação assim com ajuda para o enfrentamento do coronavírus, tipo assim, ajuda de aparelhamento médico, de IPIs para os hospitais? É isso aí? Ou é uma questão mais de impostos atrasados? Não, o que é? Eu acho que essa falta de participação, essa falta de solidariedade no momento assim, de tantas dificuldades. Nós temos empresas muito grandes em Araxá que poderiam estar participando com ajudas
a Santa Casa, a Casa do Caminho, a todos os órgãos que trabalham nesse setor da saúde. Isso está acontecendo no Brasil inteiro. As grandes empresas estão realmente contribuindo com os cofres públicos em todos os setores para vencer um mal que afeta toda a humanidade, que afeta de um modo terrível, às vezes, determinados setores da sociedade. Então, eu acho que em diversas cidades o que nós estamos vendo é essa participação, porque isso extrapola. Esses recursos extrapolam, quer dizer, as possibilidades dos municípios, não só de Araxá, mas de todo o Brasil. Você vê as campanhas que se fazem em São Paulo, que se fazem no Rio, que se fazem em todos os lugares, todos os setores, os bancos ajudando, as empresas ajudando, participando, porque essa é uma guerra que não é uma guerra política, não é uma guerra do município, é uma guerra de solidariedade daquelas pessoas que têm condições participarem também, porque eles podem ser afetados também, eles não estão imunes, não. Então, acho que eles deveriam ser mais participativos. Nós temos empresas em Araxá, determinada empresa, algumas empresas que vieram para aqui, estão realmente trabalhando aqui, geram emprego, geram sim, porque gerar emprego, se não gerar emprego, também eles não funcionam. Mas gerando emprego, eles devem dar, através do município, inclusive, condições para que seus funcionários tenham a recompensação na área de saúde num momento desses. Eu acho que isso aí é muito natural. Então, eu acho que poderia haver, sim, esse tipo de participação. E isso aí significa, por exemplo, que a CBMM e a Mosaic ainda não se dispuseram a ajudar esse combate ao coronavírus com alguma coisa, doação para Santa Casa? Isso não aconteceu ainda? Regina, é difícil a gente falar, mas eu vou te falar. A CBM tem ajudado, sim. Ela tem participado, sim. Ativamente. Mosaic, não. Absolutamente não. Quer dizer, outras empresas que poderiam estar ajudando também não estão ajudando. Se você me perguntar, bem, Brasil está ajudando? Não está ajudando. Os grandes empórios comerciais que foram montados em Araxá estão ajudando? Não estão ajudando. Então, são essas empresas. Eu acho que, não quero fazer apologia da CBM, não, mas eu acho que ela tem ajudado bem. Ela nos procurou para ajudar logo no início e tem ajudado sempre que é preciso. Certo. Eu perguntei, Araceli, porque nessas ocasiões a gente tem que deixar bem claro o nome de quem ajuda e de quem não faz nada, né? Exatamente. Acho que a gente tem que deixar claro. Agora, a minha segunda pergunta agora, antes de encerrar, é o seguinte. Você disse que essa abertura que você e o comitê estão promovendo a partir de hoje é experimentalmente. Foi um termo que você usou lá no começo da entrevista. Eu queria perguntar para você o seguinte: qual o acontecimento que poderá vir se para você, para esse experimentalmente terminar e voltar ao que era atrás, voltar ao fechamento, ou para ser ampliado? O que pode acontecer daqui para frente para que a prefeitura tome uma medida ou outra? Ou acabar o isolamento total ou aumentar o isolamento? Olha, Regina, qualquer uma das situações que advirem dessa tomada de posição. Se por acaso nós percebermos que essa abertura não fragilizou, né, a situação da nossa população, que não aumentaram, quer dizer, os riscos, né, dos casos do coronavírus em Araxá, então você não tem porquê, às vezes, de não flexibilizar. Então, foi, digamos, uma atitude que não prejudicou. Mas vamos fazer essa experiência. Você passa uma semana aí, você percebe que os casos cresceram. Então, aí prejudicou. Aconteceu isso em São Paulo. Eu acompanhei os dois fatos. Eu vi o prefeito Bruno Covas, quando ele anunciou
estava suspendendo, aliás, estava criando em São Paulo aquilo que era pedido e que foi pedido também aqui, que foi a flexibilização de determinados setores do comércio em São Paulo. Ele falou, bom, nós vamos autorizar, mas se por acaso não funcionar, nós vamos voltar. Olha, 5 dias depois ele voltou. Eu ouvi novamente, ele falou, infelizmente não dá para flexibilizar. Nós não vamos sacrificar a população para agradar determinados setores do comércio, da indústria ou de qualquer outra atividade econômica. Foi mais rígido, mais duro inclusive. São Paulo completamente fechadas. Não pode transitar. Então eu acho que é isso que tem que ser feito, porque se você também... Quero até abrir um parênteses, se você me permite, é o seguinte, nós temos 7 casos. Esse período todo, contra o coronavírus. 7 casos positivos. Um está internado. Um bom trabalho. Mas, então, que entrou agora no lugar do... Primeiro nós temos que conhecer a situação dessa abertura. Se não der, pode ter certeza que nós fechamos no mesmo dia. Então nós vamos fazer essa experiência. Seria ter um componente um pouco político, né? Das eleições desse ano. Ontem o ministro do Tribunal, que vai assumir a presidência, ele fez uma colocação muito interessante sobre aquele adiamento até 2022 para coincidir com as... Particularmente, eu sou a favor, acho que devia fazer tudo junto. Mas ele disse que que não se pode agora junho, quando vai haver o teste das urnas. Porque ele falou que quando for acontecer esse teste das urnas, ele vai se reunir com as saúde e vai tomar uma decisão definitiva. Se for possível fazer o teste das urnas em junho, a eleição pode ser em outubro, então 15 de novembro. Agora, se não for possível, não pode liberar tudo para uma data ainda ser definida. Qual está no último período eleitoral seu agora, né? Faz esse ano, deixa mais por e todo mundo fica mais 2 anos no poder. Quando você pensa em eleição municipal, o que você acha dessa relação municipal, o coronavírus? Regina, eu ouvi, acompanhei toda do ministro Barroso. Achei assim um pouco desconectado, porque, na verdade, em pleno avanço desse nós, digamos, no pico da doença, não. Nós estamos ainda subindo. As previsões novembro, ou melhor, setembro, novembro, para que a gente comece realmente a cair na normalidade. Acho muito difícil você marcar uma data em cima dessa situação. Até porque
situação muito complexa. A nível do Brasil, não, do mundo. Acho que todas as atividades que iriam acontecer, elas foram realmente, digamos, jogadas para frente, né, para esperar uma situação melhor. Quanto ao Brasil, eu acho que o certo é, sim, haver eleições. Eu acho que nós temos que criar